Sim, você não leu errado. Poupança pode ser sim um bom investimento em determinados casos e eu vou te provar com fatos e realidades, tá bom? Ela é bem mal vista por aí, todo mundo já sabe que poupança não vale a pena, mas vou te explicar algumas coisas que eu que estou dentro do mercado e vejo todo dia, alguns conhecimentos sutis que pouca gente percebe. Principalmente para você que está vendo esse vídeo que apareceu e tem dinheiro na poupança, esse vídeo é para você, tá bom? Recentemente eu vi um estudo que saiu da Ambima sobre várias coisas sobre investimentos, investidores, e saiu um sobre a poupança. Eu achei bem legal. Primeiro mostrou, né, que muitos brasileiros investem na poupança, isso todo mundo sabe, mas o que me chamou a atenção é o perfil dessas pessoas. E como está aparecendo aí, o perfil médio das pessoas que investem na poupança são pessoas de 48 anos. A maioria do público feminino e desde as classes de A, B, C e D continuam investindo na poupança. E são também pessoas economicamente ativas, estão trabalhando, enfim, muitas pessoas mais conservadoras, né? E mais ou menos na faixa dos 50 anos têm dinheiro na poupança. Elas não investem em outras coisas, ou às vezes investem em apartamentos, móveis, mas não em investimentos do mercado financeiro, apenas a poupança. Isso pode ser explicado, claro, principalmente na época delas, quando eram mais jovens, que a poupança, sim, quando foi criada, né, um dos primeiros, sempre ajudou os brasileiros, tinha um rendimento melhor, ela tem uma boa liquidez. Então, se a gente for pensar em liquidez, né, de todos os tipos de investimento, ela sempre ofereceu muita liquidez. Então, sim, ela tem seus benefícios e eu também vou falar melhor deles, né, claro. Só que o passar do tempo, né, o mercado financeiro está evoluindo, evoluiu muito. Surgiram outros investimentos que são melhores que a poupança e que essas pessoas, né, que talvez você que está vendo esse vídeo, que tem essa idade, não conheça ou desconfie um pouco, é claro, é normal. Porque, né, tudo isso é muito digital, muitos bancos que surgem por aí, você fica sabendo de vários bancos que quebram, então isso gera um medo. A gente está entrando aqui mais em comportamento humano, em que a gente tem medo do desconhecido, isso é totalmente normal. Porque se eu vejo algo que eu não desconheço, eu vou ter medo e vou ter repulsa, né? Mas se eu conheço, aí talvez seja melhor. Então, ter muitos investidores da poupança vem por conta disso, né? Às vezes não conhece essas ferramentas, tem sim um bom dinheiro lá, mas não sabe ainda o que fazer direito. Então, esse é o primeiro passo, né? Esse é o contexto geral. Aí agora você vai falar, tá, Lucas, e por que poupança pode ser bom? Eu vou te explicar o porquê. Desses investidores que estão na poupança, que eu falei que eles se encaixam nesse tipo de perfil, que eu falei, mais conservadores, o que acaba acontecendo é, às vezes, essa forte influência de mercado financeiro, de dicas, eles acabarem investindo em ativos piores, ou que não condizem com a situação de vida dele, ou risco. Vou dar exemplos clássicos, mas que eu vejo muito, vejo em carteiras de pessoas dessa idade, desse perfil. O banco vai oferecer, às vezes, um investimento chamado COI, que é um investimento ruim, é pior do que a poupança. Isso é muito comum. Então, é melhor ficar na poupança do que ir para investimentos piores, né? Ou também tem os bons investimentos, mas que devem ser feitos com cuidados, que também pode ser pior que a poupança. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que sai da poupança e entra na renda variável, na bolsa, é bem provável que se ela não investir ou se ela não tem esse perfil, está começando agora, ela vai perder dinheiro. É muito comum no começo perdermos dinheiro, a gente está aprendendo. Só que entende que às vezes não faz sentido você sair da poupança e ir para esses investimentos sem ter o conhecimento ou ter alguém, um profissional gerindo sua carteira. Aí sim faz sentido, é claro. Mas eu acho que você nessa situação, que está na poupança, é bom em um passo de cada vez, entendeu? E agora a gente vai entrar na problematização para você entender o porquê a poupança não é boa e você consegue coisas melhores sem ser esses outros investimentos. Vou dar a solução, né? Do que adianta falar do problema, a solução. Como podem ver, eu peguei aqui a rentabilidade de alguns índices. O que seriam índices? Seriam dados, né, gráficos que mensuram coisas que a gente quer. Então tem índices que mensuram a inflação, para a gente saber quanto está a inflação, né? Tem índices, por exemplo, da renda variável, tem índices da renda fixa. Então eu peguei aqui para você dar um exemplo. Peguei aqui os principais índices que a gente tem no mercado financeiro. Tem o IPCA, que ele é a inflação, resumindo. Tem a Selic, que é a taxa de juros. E tem a poupança, né, que é o que a gente quer ver. E o CDI, que é outro que
é bem próximo a Selic, mas não vou entrar tão tecnicamente aqui nesse vídeo, tá bom? E o que é interessante, peguei aqui o prazo de 5 anos e como podem ver, a poupança, esse gráfico roxo, ela quase sempre perde para alguns indicadores, como CDI e Selic. E até mesmo antes, né, em 2022, 20, lá na pandemia, perdeu até mesmo para o IPCA. Foi uma época de alta inflação, é claro. Então a poupança, sim, é um investimento que perde, às vezes, até para a inflação e para os outros investimentos. Mas por que, Lucas, é um problema perder para a Selic e para o CDI? Porque esses indicadores, eles são mais seguros do que a poupança. Quando você investe na poupança, você está pegando o seu dinheiro e emprestando para um banco. Então o banco, existe um risco nisso. Todo investimento, tudo na vida tem risco. O banco tem um risco. Às vezes ele pode quebrar algo do tipo. Claro que talvez você tenha dinheiro em grandes bancos, que é realmente muito difícil quebrar, eu diria bem improvável, mas não impossível. Só que você está emprestando para essa entidade. Mas existem outros investimentos que você pode emprestar para o governo. E você pode até falar, nossa, mas eu não gosto do governo, eu acho ruim. É claro que o risco vai ser maior. Não, não pense assim, não entre em política. A gente vai falar em economia agora. O governo, risco país é o menor que existe. É mais fácil um banco quebrar do que um país quebrar. A gente vê todo dia, às vezes, notícias de bancos quebrando, mas a gente não vê notícias de governo quebrando todo dia, entendeu? Então, é melhor a gente prestar dinheiro para o governo do que para o banco. Eu sei que pode parecer, você que não gosta às vezes, de política ou coisa do tipo vai desconfiar, mas é verdade isso, tá bom? Então, na economia a gente chama isso de ativo livre de risco. A poupança não é o ativo livre de risco. O que é livre de risco é Selic e CDI, que a gente consegue em outros investimentos que eu vou dar a solução para você. Então, veja bem, nesse gráfico que está aparecendo. Quando você investe em poupança, vamos pensar racionalmente. Você está assumindo um risco maior por um retorno menor. Veja que não faz sentido. Eu sei que você investe na poupança por segurança. Então, se a gente for pensar nesta lógica de segurança, não faz sentido você ter dinheiro lá. E sim trocar por uma Selic, talvez, que tenha um risco menor e um retorno maior. Entendeu? Então, já que eu falei um pouco, a solução para você, o investimento que vai te ajudar, que é o próximo passo, seria o Tesouro Selic. Então, você sair da poupança e ir para o Tesouro Selic, que ele tem menor risco, porque você está emprestando para o governo esse dinheiro e vai te pagar mais, uma rentabilidade maior também. Minimamente, às vezes, vence a inflação e tudo mais. Entendeu? Então, é essa sacada que muita gente, talvez você que esteja nessa situação, nessa idade, ainda não viu, ou não entendeu muito bem, e tudo bem, não tem problema. Porque é melhor você deixar o dinheiro na poupança e não jogar para investimentos piores, e se for tirar da poupança, pelo menos fazer algo que faça sentido. E agora eu montei aqui uma tabela, que é algo que eu vou disponibilizar no futuro na Escola da Economia, na módulo de mercado financeiro. Se você quer entrar nessa escola, né, na lista de espera, tá aparecendo um QR Code, tem um link aí na descrição. Talvez vai levar uns 2 meses para lançar, talvez em maio eu lance a Escola da Economia, mas como o nome diz, vai ter aulas de economia, então desde módulos que a gente vê na faculdade, introdução à economia, microeconomia, macro, matemática, vai ter matemática, também mercado financeiro, que eu acho muito interessante e gosto muito também. E como podem ver, eu fiz uma tabela aqui de poupança versus Tesouro Selic, são os dois investimentos que a gente tem em mãos. E eu vou falar um pouco agora em questões técnicas, das diferenças deles, tá bom? Poupança, caderneta de poupança, qual a rentabilidade dela? A rentabilidade dela é 70% da Selic, daquela taxa que eu mostrei, mais a TR. Essa TR atualmente, ela é muito baixa, é quase zero, assim, quase irrelevante, vamos dizer assim. Então, na maioria dos casos, a poupança vai render menos que a Selic. Então, e a Selic vai render meio que 100% da Selic, é claro, né? O Tesouro Selic vai render a Selic. Quando a Selic está embaixo de 8% ao ano, que não é o caso, aí sim a poupança vai render 0,5% ao mês mais a TR. Mas essa TR é quase desconsiderável, tá bom? Então, portanto, na maioria dos casos, na maior parte do tempo, a poupança vai render 70% da Selic. Não mais que isso, tá bom? Quanto ao Tesouro Selic, vai render a Selic. Então aqui em questões de rentabilidade a gente já vê a diferença. Aqui tem uma estimativa de retorno anual bruto, né, no último ano. Para você ter uma ideia, né, da poupança foi 10%, mais a TR, que é quase irrelevante. Quanto a Selic, 14,75% bruto, né, brutalmente falando. E retorno líquido, que é a questão do imposto, porque isso aqui é quase uma pegadinha. A poupança não tem imposto, isso atrai muita gente. O Tesouro Selic tem uma alíquota de 15%. Então você pode pensar, pô,
tem imposto, não vou querer pagar imposto, vou na poupança que tem isento. Mas o quanto você paga de imposto, ainda assim é maior, a rentabilidade final é maior do que a poupança. Então, se for para ganhar mais dinheiro, vale a pena pagar imposto, entendeu? Então, a poupança aqui em 10 e o Tesouro Selic em 12,36. E outra grande diferença é o pagamento de juros. A poupança só paga juros uma vez ao mês, que é no aniversário. Então, você pôs R$1.000, só daqui a um mês vai ter lá 1.010, por exemplo. Já no Tesouro Selic é diário. Diariamente, você vai ver todo dia seu dinheiro aumentar um pouquinho em pouquinho. Questão de dopamina, é bem legal isso, você vê todo dia seu dinheiro render. E se você precisa resgatar seu dinheiro antes do aniversário, você não vai ter perdido os juros. Então isso aqui é uma vantagem incrível. A poupança, sim, ela tem isenção de imposto de renda, IOF também, taxa de custódia, taxa de administração também são nenhumas. Isso significa o quê? Às vezes a poupança pode te ajudar com uma pequena reserva de emergência, mas tem outros investimentos melhores. Mas eu estou considerando que você ainda está começando, não tem muito conhecimento. Tem o dinheiro, mas não tem o conhecimento. Então, ela, às vezes pode ser de início ainda sua reserva de emergência. Você deixa lá um pouco de dinheiro que cuide das suas despesas mensais, né? Alguma coisa do tipo. Porque ela não tem IOF, ela é isenta de imposto, então questão de resgatar antes, sabe? Em alguns meses, sabe? Tudo bem. Mas a partir disso aí não vale a pena mesmo. E como podem ver, ela também tem liquidez diária, que isso é bem interessante para uma reserva de emergência, melhor do que um D+1. D+1 significa que você pega o dinheiro, resgata hoje, mas só cai amanhã, no dia útil. Então, questão de reserva de emergência, às vezes pode sim fazer sentido. Existem outras coisas técnicas que eu coloquei aqui também para vocês, mas isso aqui eu vou deixar disponível na Escola da Economia. Mas veja bem, a poupança não é de todo mal se você deixa uma pequena parte como reserva inicialmente, ou também porque você não quer investimentos piores, você está estudando. Mas existem sim soluções, é o Tesouro Selic, tem CDBs de liquidez diária, LCAs que podem fazer sentido, também outros ETFs, mas aqui eu começo a entrar mais em parte técnica, em estratégia, e não é o objetivo do vídeo. Se você quer isso, né, se você quer o meu serviço de consultoria, que é eu cuidar do seu patrimônio, ajudar você a investir melhor, de forma melhor mesmo, ganhar mais, mas proteger também. No segundo link da descrição aí tem o formulário, né, para você preencher. Assim eu analiso pessoalmente sua situação e vejo se faz sentido você entrar para a consultoria, entende? Porque a consultoria é eu cuidar do seu patrimônio, dos seus investimentos. Então eu que faço as operações, baseado, claro, nas suas demandas e você que vai aprovar, mas faz sentido sim para esse tipo de gente. Se você tem mesmo 50 anos, 40, 60, tem um patrimônio, mas não tem o conhecimento, queria alguém para fazer isso, recomendo que preencha esse formulário e entre em contato comigo. Assim eu vejo e soluciono o seu problema, tá bom? Enfim, espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal, entre na lista de espera da Escola da Economia, que está bem interessante, vai ser uma das melhores plataformas que eu já vi. Pelo menos na minha mente vai ser uma boa. Não sei se eu vou conseguir pôr isso em prática da forma como eu penso, é claro. Mas espero até a próxima, veja esses outros vídeos que estão aparecendo e até mais.